Ajudar demais pode ser uma forma de fuga. Essa frase costuma causar desconforto imediato, porque ela confronta uma das identidades mais bem vistas socialmente, a de quem é sempre prestativo, disponível, solidário, aquele que está sempre ali para os outros. E justamente por isso, ela precisa ser dita. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. Elas ajudam muito, se doam intensamente, carregam problemas que não são delas e, ainda assim, nunca prosperam. Vivem cansadas, emocionalmente exaustas, financeiramente travadas e com a sensação constante de que a vida pesa mais para elas do que para os outros. E quase nunca percebem a conexão entre essas coisas. A explicação comum costuma ser: sou assim porque sou bom, porque tenho empatia, porque não consigo ver alguém sofrer. Mas o que está por trás disso, na maioria das vezes, não é bondade em excesso, é um arquétipo inconsciente em ação. Esse arquétipo cria uma lógica interna muito específica. Se eu não ajudar, algo ruim acontece. Se eu cuidar de mim, estou sendo egoísta. Se eu prosperar demais, estarei falhando com alguém. Perceba que isso não nasce da maldade. Nasce de um lugar profundamente humano: medo, culpa, necessidade de pertencimento e, muitas vezes, de validação. Ajudar passa a ser não apenas um gesto de amor, mas uma forma de garantir valor pessoal e aliviar conflitos internos. O problema é que, quando esse padrão opera de forma inconsciente, ele deixa de ser escolha e se torna prisão. A pessoa já não ajuda porque quer, ajuda porque não consegue parar. E isso tem um custo real. A própria vida começa a ser adiada. Neste vídeo, vamos olhar com honestidade para esse padrão. Não para acusar, mas para trazer consciência. Porque só quando o arquétipo é visto, ele deixa de governar no automático. E tudo começa exatamente aqui, questionando a ideia de que ajudar sempre é virtude, e investigando quando isso se torna fuga de si mesmo. Antes de falarmos especificamente do arquétipo do Salvador, precisamos alinhar um ponto fundamental. Muitas pessoas escutam a palavra arquétipo e imaginam personagens fixos, rótulos psicológicos ou até algo místico demais. Mas arquétipos não são isso. Um arquétipo não é um papel que você escolhe conscientemente. É um padrão universal de funcionamento da psique e da energia humana. Arquétipos são estruturas profundas que organizam a forma como pensamos, sentimos, decidimos e reagimos à vida. Eles atuam, na maior parte do tempo, fora da consciência, moldando comportamentos sem pedir permissão. Por isso, não é correto dizer que você tem um arquétipo. O mais preciso é dizer que você opera a partir dele. Esses padrões não surgem do nada. Eles existem em todas as culturas, mitologias e tradições humanas, porque fazem parte da própria estrutura da consciência. O arquétipo do cuidador, do guerreiro, do sábio, do soberano, todos eles representam maneiras específicas de se relacionar com o mundo. O ponto decisivo é este: o arquétipo ativo define a sua realidade. Ele influencia as decisões que você toma, os limites que você coloca, as relações que você atrai, a forma como lida com dinheiro e até o tipo de destino que parece se repetir. Quando um arquétipo está consciente, ele se torna um recurso. Quando está inconsciente, ele se torna um piloto automático. E aqui está o erro comum. As pessoas tentam mudar resultados sem perceber qual arquétipo está no comando. Querem prosperar, mas operam a partir de padrões que sabotam o receber. Querem leveza, mas vivem governadas por arquétipos que carregam peso e responsabilidade excessiva. Compreender arquétipos não é rotular a si mesmo. É ganhar lucidez sobre o lugar interno de onde você vive. Só depois que essa base fica clara, é que podemos avançar com segurança. Porque o problema nunca foi o arquétipo em si. E é isso que vamos ver na próxima parte.
O verdadeiro problema começa quando o arquétipo governa sem consciência. Agora que entendemos o que é um arquétipo, precisamos corrigir um erro comum. Arquétipos não são bons nem maus. O problema não está no arquétipo em si, mas no grau de consciência com que ele opera. Todo arquétipo possui dois polos: lado luz, quando é vivido com consciência; lado sombra, quando governa no automático. O arquétipo, quando consciente, vira recurso. Quando inconsciente, vira padrão repetitivo. É aqui que surgem os ciclos que parecem não ter explicação. As mesmas relações, os mesmos conflitos, a mesma dificuldade com dinheiro, o mesmo cansaço emocional. Não porque a pessoa erra sempre, mas porque o mesmo arquétipo continua no comando, sem ser percebido. Arquétipos inconscientes criam repetição, mantêm a pessoa em loops, produzem autossabotagem silenciosa, dão a sensação de faço tudo certo, mas nada muda. E observe um detalhe importante: a sombra do arquétipo quase nunca parece negativa. Ela costuma se disfarçar de virtude, de responsabilidade, de altruísmo, de boa intenção. Por isso, é tão difícil percebê-la. Quando o arquétipo governa sem consciência, ele decide antes que você pense. Ele escolhe antes que você avalie. Ele reage antes que você perceba. A pessoa acredita que está escolhendo livremente, mas está apenas repetindo um padrão antigo. Trazer consciência ao arquétipo não é rejeitá-lo, é reposicioná-lo. Na prática, isso significa deixar de viver no automático e começar a perceber: de onde essa ação vem? Qual necessidade interna está sendo atendida? Isso é escolha ou compulsão? Esse é o ponto de virada. Porque quando o arquétipo é visto, ele perde o poder de governar sozinho. A pessoa passa a usar o arquétipo e não a ser usada por ele. Com essa base clara, agora podemos avançar para o ponto central desta aula: o arquétipo do Salvador. Justamente aquele que mais se esconde atrás da virtude e que, sem ser percebido, pode estar arruinando a própria vida de quem o carrega. Agora entramos no coração do tema. O arquétipo do Salvador é um dos mais difíceis de reconhecer, justamente porque ele parece virtude. Ele se apresenta como amor, cuidado, empatia e responsabilidade. Mas, quando opera de forma inconsciente, ele se transforma em um dos padrões mais silenciosos de autossabotagem. A pessoa que vive nesse arquétipo sente, quase como uma obrigação interna, que precisa estar disponível o tempo todo. Ela assume responsabilidades que não são dela, carrega dores alheias, se antecipa para evitar que os outros sofram e, muitas vezes, sente culpa só de imaginar priorizar a própria vida. Algumas características são muito comuns: responsabilidade excessiva pelos outros, dificuldade real de dizer não, sensação de egoísmo ao cuidar de si, incômodo profundo ao prosperar mais do que quem está ao redor. Existe uma frase interna que governa esse arquétipo: se eu não ajudar, algo ruim acontece. Perceba o peso disso. Ajudar deixa de ser escolha e passa a ser compulsão. O Salvador não ajuda porque quer. Ajuda porque sente que precisa. E essa necessidade quase sempre vem de medo. Medo de rejeição, de abandono, de não ser amado, de não ter valor se não estiver servindo. Aqui surge uma confusão muito perigosa. Amor se mistura com sacrifício. Serviço se confunde com autoabandono. Espiritualidade se torna sinônimo de sofrimento silencioso. O Salvador acredita, muitas vezes sem perceber, que precisa pagar um preço para ser aceito, que precisa carregar o peso do mundo para merecer existir. E, enquanto essa lógica governa, a própria vida vai ficando em segundo plano. O mais sutil de tudo é que esse arquétipo costuma ser socialmente reforçado. A pessoa é vista como boa, forte, a que sempre resolve. Mas internamente vai acumulando cansaço, ressentimento e frustração,
porque sente que dá muito e recebe pouco. Esse é o ponto-chave. O Salvador dá a partir da falta. E dar a partir da falta gera mais falta. Não porque ajudar seja errado, mas porque o lugar interno de onde essa ajuda vem está desalinhado. Quando o arquétipo do Salvador governa sem consciência, ele bloqueia o receber. E onde não há receber, não há prosperidade, não há leveza, não há expansão. Se o arquétipo do Salvador continua ativo por tanto tempo, é porque existe algo que o alimenta silenciosamente. Esse algo não é amor, nem empatia. É culpa espiritual. A culpa espiritual nasce quando a pessoa associa valor moral ao sofrimento. Sem perceber, ela aprende que ser bom, evoluído ou espiritual significa abrir mão de si, suportar mais do que deveria e aceitar menos do que merece. Prosperar passa a soar como traição, não aos outros, mas à própria identidade. Algumas crenças costumam aparecer com força nesse ponto. Espiritualidade não combina com dinheiro. Quem sofre mais é mais evoluído. Enquanto houver gente sofrendo, eu não posso prosperar. Buscar conforto é egoísmo. Essas ideias não surgem do nada. Elas costumam ter origem em leituras religiosas literais, em moralismo espiritual e, muitas vezes, em traumas emocionais antigos, onde amor foi condicionado a sacrifício. A criança aprende cedo que só é valorizada quando cuida, quando cede, quando se anula. Com o tempo, isso vira identidade. A culpa espiritual funciona como um freio interno. Sempre que a pessoa se aproxima de algo bom, dinheiro, prazer, descanso, reconhecimento, algo dentro dela diz: isso não é para você. E então surgem sabotagens sutis, decisões erradas, adiamentos, autossabotagem financeira, escolhas que drenam energia. O Salvador acredita que precisa pagar um preço para existir. E enquanto essa lógica estiver ativa, a prosperidade não se estabiliza. Não porque o universo pune, mas porque o estado interno não permite receber sem culpa. O resultado é previsível. Prosperidade bloqueada, prazer sabotado, exaustão crônica, ressentimento silencioso. E aqui está um ponto crucial. Culpa não é consciência. Culpa é prisão. A espiritualidade madura não pede sofrimento. Ela pede responsabilidade interior. Ajudar não exige se anular. Servir não exige se esvaziar. Prosperar não exige abandonar valores. Enquanto a culpa espiritual governa, o arquétipo do Salvador permanece no comando. Mas quando essa culpa é vista com honestidade, ela começa a perder força. E isso abre espaço para algo novo. Agora, precisamos ser muito honestos e muito precisos. O arquétipo do Salvador não bloqueia a prosperidade por falta de capacidade, talento ou esforço. Pelo contrário, quem vive nesse arquétipo costuma ser competente, responsável e dedicado. O bloqueio acontece por causa do lugar interno de onde essa pessoa vive. O Salvador opera a partir de 3 estados principais: escassez, porque sente que nunca é suficiente; dívida emocional, porque acredita que deve algo ao mundo; urgência, porque vive tentando evitar que algo dê errado. Esses estados moldam a relação com o dinheiro e com a vida. O Salvador costuma dar antes de ter. Oferece tempo, energia, recursos e atenção mesmo quando está vazio. Faz isso não por generosidade consciente, mas por medo de não ser aceito se parar. Além disso, ele se coloca abaixo. Acredita, muitas vezes sem perceber, que os outros precisam mais, merecem mais ou são mais importantes. Prosperar passa a soar como injustiça. Receber com facilidade gera desconforto. E tudo o que gera desconforto interno tende a ser afastado. Existe também um ponto decisivo. O Salvador nunca se sente autorizado a receber. Mesmo quando a oportunidade aparece, algo dentro dele cria obstáculos. Agora não é o momento.
Tem alguém que precisa mais? Vou esperar um pouco. Não posso cobrar isso. A realidade responde fielmente a esse estado. Não porque exista punição, mas porque o espelho reflete exatamente o lugar interno ocupado. Onde há autoanulação, há pouco retorno. Onde há culpa ao receber, há bloqueio no fluxo. O resultado aparece de forma clara. Falta de dinheiro recorrente, sensação de peso constante, estagnação financeira, vida sustentada no esforço, não no fluxo. Isso não significa que ajudar seja errado. Significa que ajudar a partir da falta cria mais falta. A prosperidade exige um estado interno de permissão. Permissão para existir sem pagar um preço constante. Permissão para receber sem culpa. Permissão para ocupar espaço. Enquanto o arquétipo do Salvador governa sem consciência, a vida se organiza para mantê-lo ocupado, cansado e sempre devendo algo. Não por maldade da realidade, mas por coerência. Depois de reconhecer como o arquétipo do Salvador opera e por que ele bloqueia a prosperidade, é essencial apresentar o contraponto, não como oposição moral, mas como evolução de consciência. Esse contraponto é o arquétipo do soberano. O soberano não é alguém frio, distante ou egoísta. Pelo contrário, ele ajuda, contribui e serve, mas sem se anular. A diferença não está na ação externa, mas no lugar interno de onde essa ação nasce. O Salvador ajuda porque sente que precisa. O soberano ajuda porque escolhe. O Salvador se move pela culpa. O soberano se move pela clareza. O Salvador tenta consertar o mundo. O soberano se posiciona corretamente dentro dele. Essa mudança é profunda. Quando o arquétipo do soberano começa a se integrar, a pessoa deixa de viver em dívida emocional. Ela não sente mais que precisa pagar um preço para existir. Prosperar deixa de ser algo errado ou injusto e passa a ser natural. O soberano entende algo que o Salvador ainda não percebeu. Ninguém desperta pelo sacrifício do outro. Cada pessoa precisa assumir a própria consciência. Por isso, o soberano não carrega o peso do mundo nas costas. Ele sustenta o próprio eixo. E exatamente por isso, sua presença é mais transformadora. Ele inspira pelo exemplo, não pelo sofrimento. Existe uma frase que resume essa virada com precisão. Você não salva ninguém se está se perdendo. Quando a pessoa começa a integrar o arquétipo do soberano, ela passa a dizer não sem culpa. Escolhe ajudar sem se esvaziar. Permite-se receber sem se justificar. Ocupa espaço sem pedir desculpas por existir. Essa não é uma mudança externa. É uma mudança de identidade interna. O Salvador precisa ser visto, acolhido e gradualmente reposicionado. Ele não some, mas deixa de governar sozinho. E quando essa virada acontece, algo muda silenciosamente. A realidade começa a responder de outro jeito, com mais retorno, mais fluxo, mais prosperidade. O objetivo nunca foi condenar o arquétipo do Salvador, nem transformá-lo em inimigo. O verdadeiro despertar acontece quando esse arquétipo deixa de operar no escuro e passa a ser reconhecido. O problema não é ajudar. O problema é usar a ajuda como fuga de si mesmo. Quando o Salvador está inconsciente, ajudar serve para evitar olhar para a própria dor, para o próprio vazio, para os próprios limites. A pessoa se ocupa tanto com o outro que não precisa se confrontar com aquilo que ainda não resolveu em si. Isso gera sensação de propósito momentâneo, mas cobra um preço alto ao longo do tempo. O despertar do arquétipo acontece quando a pergunta muda. Não é mais: quem precisa de mim? É: de onde eu estou ajudando? Ajudar a partir da culpa gera exaustão. Ajudar a partir da escolha gera presença. Ajudar a partir da falta gera escassez. Ajudar a partir da soberania gera impacto real. Quando a consciência desperta, o Salvador não desaparece. Ele amadurece.
Ele deixa de se sacrificar e passa a servir com clareza. Deixa de carregar o mundo e passa a ocupar o próprio lugar. E isso muda tudo. Nesse ponto, ajudar deixa de ser compulsão e passa a ser decisão. Prosperar deixa de gerar culpa e passa a ser consequência natural. A pessoa entende, finalmente, que não precisa se perder para ser útil, nem se anular para ser espiritual. Talvez você não tenha vindo para salvar o mundo, talvez tenha vindo para se alinhar. E quando alguém se alinha de verdade, inspira outros a fazerem o mesmo. Não pelo sofrimento, mas pela presença. Esse é o verdadeiro despertar do arquétipo. Quando ajudar, deixa de ser fuga e passa a ser consciência em ação.